Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, ser acolhido por essa casa que, ao vivo, me recebe muito bem, mas também, virtualmente, me recebe melhor ainda. É possível sentir, né, o carinho dos irmãos para conosco, num momento tão importante para nós e nossas vidas, e também para o nosso país e para o mundo, de falarmos, né, sobre as lições que o Mestre Jesus nos passou há 2000 anos. Antes de iniciar o tema, eu queria lembrar que fiquei muito feliz com a leitura, né, do livro do Cruz e Souza, que eu trabalho com arte, né, eu sou do Grupo Espírita Fazendo Arte, do Jeff, aqui do Senol do Gama, e nós trabalhamos com arte. E num dos trabalhos que nós estávamos elaborando, do Parnaso de Além Túmulo, descobrimos que o Parnaso de Além Túmulo tem nos seus capítulos as 5 obras de Kardec, tá bom? Então, quem não gosta muito da leitura hard, né? A leitura cabeça, gosta mais de usar o ponto da sensibilidade, eu agradeço o irmão por ter sido inspirado a fazer a leitura do verso, leia Parnaso de Além Túmulo, que você vai ver lá o livro dos Espíritos, o livro dos Médicos, o Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno, tá bom? Vai ver as 5 obras de Kardec lá, muito, muito bem distribuído, e aí nós estamos estudando isso. Eu estou querendo elaborar, inclusive, uma palestra bem profunda, só que aí ela tem que ser longa, sobre o Pentateuco de Kardec em Parnaso de Além Túmulo, que ninguém havia percebido. E nós descobrimos, não por acaso, mas tudo vem no seu tempo certo. Então, tema da noite, muito será dado, né? Ou seja, muito se pedirá a quem mais foi dado, outros dizem, né? Muito vai se pedir a quem muito recebeu. O que tem a ver isso? Vamos recordar um pouco a passagem? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tratando, né, da questão voltada de que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Lá no capítulo 18, quem tiver o Evangelho. O nosso item é o item 10, especificamente. Uma passagem de Jesus, que está em Lucas, e ele fala sobre a questão do amo, do Senhor, que ele dará ordem para os seus servos, né, os seus trabalhadores, e ele, quando retorna, ele percebe que um dos seus feitores, dos seus servos, não havia tratado bem outros servos, né? E este seu subordinado conhecia como ele era, né? Conhecia as coisas do seu amo e a maneira que ele cuidava tanto dos serviçais, quanto dos objetos, quanto da produção, quanto da vinha, suas relações com quem não era, né, dali, era de outras entidades. E teve outro que, mesmo não sabendo qual era o comportamento do seu senhor, mas tratava com parcimônia, com cuidado, né, com equidade, com equilíbrio, as coisas do seu senhor e as pessoas que estavam envolvidas com aquele senhor. E aí, esse trecho curtinho, Jesus faz a narrativa, né, segundo Lucas, dizendo que aquele que tem o conhecimento, da vontade, a palavra é vontade, do seu Senhor, e não as cumpre, será duramente açoitado. Ele fala de açoite, porque na época o açoite aconteciam, né, com as pessoas que cometiam crimes, aí tinham 50 açoites, 10 açoites, 100 açoites, e a questão mais séria seria a lapidação, que eles enterravam a pessoa, metade do corpo no buraco, e deixavam, né, as mãos presas e o resto do tronco para cima, e ele era apedrejado até desencarnar, né? Mas o mais comum era o açoite naquela época, e alguns estados lá ainda permanecem, né? Teve uma seleção aí de um país que perdeu o jogo e o sheik mandou dar 50 açoites, né, em praça pública nos jogadores. Isso foi uma comoção mundial, não sei se alguém se lembra disso. Então, nesse aspecto, ainda continua em algumas culturas. Então, Jesus se referência ao açoite, que é um castigo, né, que vem sobre as costas e arde, dói bastante. E esse açoite vem tão intenso quanto o grau de conhecimento do seu causador do dano. E ele diz ao mesmo tempo, mas aquele servo, né, que não conhecendo as questões do seu amo, do seu senhor, cometeu equívocos, o açoite dele é menor, né? Ele não vai ser tão açoitado assim, porque ele não tinha o conhecimento da vontade do seu amo. Então, vamos nos reportar ao Evangelho, capítulo 3, na casa do meu pai, tem muitas moradas,
onde Kardec dá uma pressão em São Luís e diz assim: poxa, mas nós somos criados e colocados na vida material para sofrer, principalmente no planeta de expiação e prova? Aí São Luís responde: claro que não. O Criador não fez nenhum dos seus filhos para que eles venham sofrer. Colocou-os ali para que na vivência da matéria possa desenvolver o raciocínio, a inteligência, a formosear o local e ali cumprir os desígnios do Deus. Deus quer que nós cumpramos o desígnio dele. Então, vamos entender esse aspecto. Espera aí, o açoite, o sofrimento. Já vamos entrar na questão teológica, doutrinária, de quem que sofrer para melhorar? Não é bem assim. Não é o processo do sofrimento, é o processo da correção. Porque ainda carregamos o quê? Egoísmo e orgulho, não é isso? Então, esses dois elementos que no Evangelho fala: não junteis ouro onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, está falando dessa questão dos sentimentos também. Nosso coração, de vez em quando, está corroído em nossas relações, embora temos o conhecimento da boa nova, evangelho, né? Evangelho traduzindo a boa nova ou a boa notícia. Nesse processo, chama atenção, tanto na obra do Evangelho, de nós, enquanto trabalhadores de Deus no mundo, é isso, e principalmente nós, enquanto trabalhadores da Escola Consoladora, especificamente. Por quê? Num determinado momento lá, na narrativa desse capítulo, desse item 10, disse assim: muitos se enganam achando que há uma estrutura circunscrita do Evangelho e, lógico, os ensinos do Mestre Jesus não alcançaria a totalidade da humanidade, não é verdade? Em virtude das culturas, tem lugares que nem conhecem a história de Jesus, nem da sua crucificação, nem das suas parábolas. Mas o próprio texto, se a gente prestar atenção, diz: mas os espíritos se comunicam em qualquer lugar. E as mensagens chegam de qualquer forma. Não há quem não tenha as recebido, seja letrado ou não, seja doutor ou não, tenha cultura ou não. Então, devemos lembrar que outras escolas, né, que existem no planeta, do ponto de vista de espiritualidade ou religiosidade, recebem as lições semelhantes às que Jesus nos passa. Mas é verdade, não é? Os filósofos no passado, no templo de Delfos, conhece a ti mesmo, conhecereis a verdade, os deuses e o universo. Jesus fala isso e o Espírito de Verdade nos traz isso. Mas lá no templo de Delfos também, alguém com um trabalho, eles chamavam de pitonisa, né? O oráculo, o médium, escreveu isso no pórtico, na saída da sala onde eles se reuniam para dar orientação àquelas pessoas. Então, precisamos lembrar que não há nenhum privilégio e nem há nenhuma, vamos dizer assim, discriminação, separação com os humanos no planeta de expiação e prova. Todos recebem as lições de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, de amor à natureza, de boas relações em todas as culturas, em todas as crenças. A diferença é que, aí vem o processo da semeadura, nem todos guardam o ensino. O tem apenas como notícia e uma informação muito bela, mas não vivenciam, apesar de ter o conhecimento. Voltemos para nós. Quem vos fala em particular. Qual o processo de comportamento quando levamos uma fechada no trânsito? Qual o processo de sentimento quando observamos uma notícia de alguém, seja autoridade ou cidadão comum, cometer um crime, né, contra alguém, agredindo, discriminando, né, a questão da misoginia, do machismo, sexismo contra as mulheres, a questão racial? Como é que nós sentimos e como é que nós pensamos? Está dentro da vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Vamos nos reportar ao nosso modelo e guia. Eis que ele estava num pequeno vilarejo, né, para poder fazer atendimentos. Os irmãos não gostaram muito daquilo, acreditaram que ia gerar tumulto, o vilarejo era pequeno, e pediram à mãe que iam até Jesus e fosse com ela para ele sair dali e tirar aquele povo. Lembra desse momento? Maria não acompanha para impedir Jesus. Ela acompanha porque os outros eram delinquentes. Com Jesus foram 14 filhos que Maria de Nazaré teve.
Então, ela vai com aqueles 13 ali, tadinha, tentando contornar o balbúrdia que ela ia chegar, e ficou fora, conseguiu ficar fora. E alguns dos discípulos disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos se encontram lá fora e desejam ter contigo, falar contigo. O que Jesus diz? Ele aproveita, que ele já tinha escaneado, percebido pelo perispírito que os irmãos queriam. Ele disse assim: mas quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Ele dá uma pausa, escaneia o sentimento e o pensamento de todo mundo, não é assim? Daqui a pouco ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade, olha o texto, vontade do seu Senhor, a vontade do meu Pai. Mais na frente, Jesus diz assim: tudo que eu faço, tudo que eu digo, tudo que eu vos falo, tudo que eu realizo, não faço por intermédio de mim, mas por intermédio daquele que me enviou. No determinado momento, ele nos ensina o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nome, venha a nós o vosso reino. Mas em outro momento ele diz: sede perfeito, o perfeito é vosso Pai. Ele não fala nosso, porque ele saberia que nós entenderíamos a vontade do nosso Pai, do nosso dono, do nosso Criador, diferente do que ele entende. Então ele diz: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai. Mas na oração dominical ele diz: seja Pai Nosso que estás no céu. Jesus se inclui, ele coloca nosso, se inclui ali também. Então, nesse processo, precisamos entender que há uma vontade no universo. Que vontade é essa? Jesus já deixou claro para nós, né? A vontade é fazer a vontade do Pai. Quem é o Pai? O Pai é Deus. O que é Deus? É amor, como diz em 1 João, de 1 a 4, né? Ele diz: Deus é amor. E Deus é Espírito. Então, Deus é. Sendo Deus amor e Espírito, aí João segue: há que se amá-lo em Espírito e em verdade. E aí Jesus completa: aquele que não ama o que conhece está mentindo quando diz que ama o que desconhece. Se eu não faço a vontade de Deus nas minhas relações, eu estou mentindo, como está lá em João 13, que ama Deus, que creio em Deus. E Jesus deixou a lição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo se fosse nós mesmos. Então, enquanto tivermos o processo do egoísmo, do orgulho, da soberba e da vaidade, entendemos? Traça, ferrugem e corrói, e os ladrões roubam, nós vamos ter dificuldade e receberemos açoite. Mas esse açoite é o quê? Vamos para a nossa escola consoladora, causas e efeitos. Nós vamos ter no mundo pessoas passando por dificuldades que nós, em algum momento, espírita nem tanto, mas ouvimos comentários assim: nossa, mas uma pessoa tão boa passar por aquilo. Outros assim: como pode? Fulano cometeu crime algum, mas ele tem uma dificuldade enorme, quase nada dá certo na vida dele. Quando está começando, ele cai no laço do passarinheiro, como diz o evangélico, né? E vem o gafanhoto e come tudo que ele conseguiu. Ou um acidente, ou colisão de carro, pega fogo nos bens dele, ou um sócio retira os bens da empresa dele, e as pessoas ficam sem saber. Esse é o açoite. Eu tenho alguma doença em mim, seja ela orgânica, gerada não nessa geração, porque 90% somos nós que geramos por falta de alimentar adequadamente, por não dormirmos adequadamente, por não procurarmos o repouso de forma correta, de não termos aquele momento de lazer, o sorriso, né, a arte, o canto, né, as nossas casas inclui isso. Antes de começar o trabalho, tem alguém com violão, tem um momento de alegria cristã, tem alguém que lê um verso, como o irmão fez hoje, para um lado do cérebro sair do processo racional e entrar no sentimental, e fazer subir o magnetismo do coração para a eletricidade do cérebro, ficar razão e sentimento, gerando equilíbrio, não é? Então, nesse processo, precisamos entender que nós estamos seguindo esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo se fosse nós mesmos. Há um altar entre nós e o Criador, um altar para ser cumprido a vontade dele. E esse altar chama-se próximo. É ali que colocaremos as nossas oferendas. Alguém lembra dessa passagem? Se fores fazer uma oferenda no templo, se tendes alguma, né, dificuldade com teu irmão, deixa a oferenda no canto. Vá até lá e se acerte com ele. Depois de acertado, volte e ofereça, faça a oferenda ao Criador. E aí será encaminhada aos seus ministros, não vai nem à vontade do nosso amo diretamente. Vai quem? Aos espíritos superiores, anjos, arcanjos, serubins, né? Serafins, querubins, ou os orixás, como tem os irmãos de religião de matriz africana, os seus, né, pretos, velhos e tanto faz. Manda para alguém, né? Ok? Manda para o seu Buda, né?
alguém vai receber aquilo, vai fazer o ajuste para dar os encaminhamentos necessários. Nas obras de André Luiz, chama de prece refratária, né? Ela vai para algum lugar para poder fazer um atendimento. Mas eu primeiro precisei levar a oferenda do altar. Esse altar, que é o coração do próximo, e a oferenda é o sentimento de saber fazer a vontade de Deus nos espaços que nós ocupamos. Voltemos para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Kardec pergunta, mas só reencarna para poder sofrer? São Luís diz, não, para cumprir os desígnios de Deus, cumprir o desígnio do Criador, aformoseando na matéria o espaço que ocupa e ajustando-se inteligência e sentimento para campos maiores. Ora, então, é muito cobrado a quem mais foi dado. Aí começamos a pensar, peraí, então eu não tenho um parente problemático. A minha sogra não é problemática. Meu genro, minha nora, meu sogro, meu vizinho não são problemáticos. A partir daí, eu passo a abandonar a palha e o cisco no olho da sogra, do sogro, do genro, do vizinho, do colega de trabalho, e vou olhar o pedaço de madeira, a trave encravada nos meus olhos, no meu sentimento, na minha falta de cuidado em ser amor. Porque o DNA do Criador está em nós. Deus está dentro de nós. Lembram-se disso? Pois é. Tem um livro, DNA de Deus, escrito por um cientista que tinha perdido a filha, ele se revoltou contra Deus, e, num determinado momento, ele teve o princípio de lucidez e descobriu o DNA de Deus. E o DNA de Deus é uma molécula que nos faz felizes. Mesmo tendo infortúnio, nós temos bom ânimo, porque nós sabemos o porquê do infortúnio, nós sabemos o porquê do açoite que estamos recebendo. Não por um princípio de que o sofrer é para evoluir, mas em virtude de equívocos cometidos, e aí a lição vem sobre nós, como aquela semente que cai na beira da estrada, ou então cai na pedra bruta, ou então cai no espinheiro, mas depois vai começar a cair em terra boa. Mas mesmo caindo em terra boa, ela não vai produzir 100%. Na primeira produção, uma certa encarnação, vai produzir 1 por 30, 70% da equívoco. Depois ela vai produzir, né, 1 por 60, então já 40% é equívoco. Depois é que ela vai produzir 1 por 100. Aí a gente salta de mundos felizes para mundos ditosos. Então precisamos lembrar que essa parábola não está chamando um processo de que nós receberemos chicotada de alguém num tribunal que nos aguarda quando chegar no plano exterior. Não. Quando nós chegarmos no plano metafísico, plano real de nós, espíritos imortais, nós vamos encontrar a nossa consciência. Onde está gravada a lei de Deus? Na vossa consciência, dentro de vós. Por isso que Deus está dentro de nós. Então, Jesus não poderia mentir ao dizer isso. Deus está dentro de vós, fazer brilhar a vossa luz, mas cuidar para que ela não seja sombra. Então, a partir do momento que eu começo a observar no meu derredor e vejo, como nos ensina Emmanuel, que o Criador, ele diz assim, a divina providência coloca 1000 oportunidades por minuto, ele não fala por hora, por minuto, para que nós possamos fazer a obra dele no espaço que nós estamos, mas nós não fazemos. E muitas vezes nós geramos comprometimento. Vamos colocar os mais comuns, né? Primeiro, fazemos uma minimização, né, da crença dos nossos parentes, que não seguem a nossa cartilha. É muito comum ouvirmos, eu tenho até temor, né, em palestra, ao dizer, mas é porque o católico veio assim, é porque o evangélico veio assado. Nós não podemos fazer isso, não é verdade? Porque Jesus não fez isso. Jesus apenas ensinava, torne-se melhor, siga o teu caminho, não repita novamente para que não aconteça coisa pior. Ele não dizia, olha, venha para cá, venha ficar conosco, se junte com meus 12, nunca. E de vez em quando, nós deixamos de cumprir a lei de amor. Nós ficamos dando surra de evangelho segundo o Espiritismo ao irmão que tem o seu evangélico da Bíblia Nova Jerusalém, que é católico. Às vezes nós queremos pegar o livro dos Espíritos, dar uma surra no nosso irmão, que ele lê a Bíblia muito bem, estuda e segue direitinho no nível que ele conhece. Muitas vezes queremos comprometer nosso irmão que é budista, shintoísta, nossos queridos companheiros da Umbanda, do Candomblé, porque a cartilha dele não quer seguir a nossa. Eles seguem. Nesse próprio texto diz, os espíritos se comunicam em qualquer lugar, em qualquer cultura. Não se justifica dizer que não tem conhecimento. E aí diz, seja letrado ou não. Evidente, para a nossa escola, que traz o campo racional da ciência cartesiana, né? Que é a ciência de observação e de experimentação, e a parte de análise permanente, que é o que é a filosofia de consequências morais. Né? Um investiga, que é a ciência, e outro questiona, que é a filosofia. O tempo inteiro. De onde vim? Para onde vou? Como acordei hoje? O que estou sentindo? Por que falei isso? Por que pensei assim? Neste propósito, nosso açoite vai começar a diminuir.
Porque não é alguém que vai nos açoitar, não é isso? No efeito, na causa e efeito, as existências sucessivas, nós vamos escolher uma encarnação para remir aquilo que geramos a partir do momento da consciência que aflora em nós, que a luz passa a brilhar. E aí sim, nós escolhemos a prova, escolhemos o marido, escolhemos a esposa, escolhemos a lesão, a doença, o período, em que idade, olha, eu quero viver bem até os 25, daí em diante eu quero aquela doença degenerativa que a ciência tem dificuldade para me curar, mas eu serei resignado, carinhoso, vou tomar passe, vou continuar trabalhando na sopa, fazendo palestra e tal, não vou reclamar com nada, mas nós não fazemos isso. Irmão, hoje eu não vou no Sezon, porque não, estou com uma dorzinha de cabeça enjoada, uma enxaqueca, tomei um comprimido aqui, se eu for lá com essa cara feia, ninguém vai me receber. E tem o comum, o pessoal vai pedir para fazer prece, eu com enxaqueca para fazer uma prece, será açoitado na próxima encarnação. É um processo de análise de consciência, que é a ciência de experimentação. Consciência é a ciência conosco. Então, eu devo agradecer o marido que tenho, a esposa que tenho, o filho que tenho, a sogra e o sogro receber. Aliás, sim, eu tenho que agradecer, porque esse casal, esses dois espíritos, fizeram um acordo com Deus para trazer o amor da minha vida para que eu pudesse me casar, não é verdade? Então, eu não posso ter comprometimento com essas pessoas, tem que estar sempre reconciliado. Se eu vou para casa aplicar passe, fazer palestra, e me desentendo com meu sogro, minha sogra, meu genro, minha nora, meu vizinho, há algo equivocado nesse servo. Porque nós conhecemos a mensagem. E aí ele chama a atenção, principalmente de nós, que somos médiums da estrutura no trabalho espírita. Ele chama a atenção para que nós possamos ter o cuidado das mensagens que chegam. E muitas vezes, no trabalho que a gente chama de desobsessão, eu costumo chamar de evangelização pelo discernimento, os irmãos começam a fazer narrativa de sofrimento no outro plano e nós não olhamos para nós. E são as melhores mensagens que chegam para nós que ainda estamos em expiação e prova. Mas nós ficamos ali numa análise que o irmão é um sofredor. Não, ele está dizendo para nós, meu irmão, olha como é que eu estou aqui. E uma coisa muito bela, vamos para a ciência espírita para entender esse açoite. Por que o médium dá passividade a certo grupo de espíritos? Vamos para a ciência. Eu posso ir para um ortopedista com problema do coração? Ele pode até me atender, porque ele é médico, mas não vai fazer o tratamento cardíaco. Eu posso ir para um urologista, mas eu preciso fazer um tratamento otorrinolaringologista no ouvido, nariz ou boca. Eu posso ir ao dentista para ele fazer uma cirurgia do meu joelho? Entende isso ou não? Vamos para o doutrina espírita? Por frequência, vibração, sintonia, afinidade, simpatia, os espíritos se pululam no globo da Terra e estão ao nosso redor. Paulo de Tarso, na carta para Coríntios, lá no Evangelho, antes de Kardec receber a informação, mas deixou claro, nuvem de testemunha vos acompanha. Desembaraçai-vos dessa nuvem de testemunha, olhando para aquele que é o Cordeiro Redentor de nossas vidas. Quem é o Cordeiro Redentor de nossas vidas? Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos isso. Entende? Então, quando eu estou no trabalho mediúnico, eu devo observar que, mesmo que eu não faça mais isso, vamos dizer, chega por mim um irmão que foi um estripador. Eu gostava de pegar a peixeira e cortar a barriga do outro e ver ele um pouquinho sangrando e pedindo socorro, e ele arrancava o olho, depois a língua, ou a orelha, o nariz, e olhando ele sangrando, e depois que ele dava um golpe final. Eu fico ali no trabalho mediúnico, irmão, né? Ou como dialogador, terapeuta da palavra, como diz o Joana de Ângelo agora, ou como médium dando passividade, e com um choque anímico das minhas experiências pretéritas. Aquele irmão se acoplou a mim. Para aprender no choque anímico, acoplamento do perispírito com o perispírito, como é que foi que eu não mudei? Que eu mudei? E das reencarnações para cá, as 5 últimas, eu nunca mais tirei as vísceras de ninguém com uma facada na barriga. Mas eu recebo para ele aprender com a dialogador, porque os dois fizeram isso no passado. Mas nós achamos que não, que nós somos tantos e puros, né? Que damos passividade para aquele irmão, numa virtude de que nós não temos ainda, achamos que já possuímos os dons que é de Jesus. Não. Nós recebemos no trabalho mediúnico aqueles que são parecidos conosco. Agora nós não exercitamos. Talvez estamos em repouso, como diz Emmanuel. Se numa encarnação você não tem nenhuma dificuldade, nenhum parente, nenhuma doença, nenhum filho criminoso, prepare-se bastante, porque é possível que na próxima você vai ter que remir aquele ceitil que o mestre diz. Reconcilie-te de imediato com o teu adversário, senão não sairei daí enquanto não pagar o último ceitil. Ceitil, uma poeira. Então o texto nos chama que muito se pedirá
a quem mais recebeu. É verdade. Se eu tenho mais condições de entendimento, eu vou receber na minha família os espíritos mais desajustados para que eu possa ser boca de Deus naquela família, naqueles espíritos. Não é assim? Vamos aonde? Na filosofia espírita. Por que determinadas famílias recebem espírito totalmente diferente dos demais? Para que ele, em conjunto com o grupo, possa ajustar a sua encarnação e aprender no processo de, né, de convivência, ajustar-se no comportamento moral e material. Mas onde está isso na Bíblia? No Evangelho de Jesus? Senhor, eis que vieram no campo e semearam junto com o trigo que plantamos, erva daninha. Semearam lá o joio. O joio cria cisânia, que é um veneno, e o trigo cria, né, o alimento. E aí nós arrancamos logo essa cisânia do meio, esse joio? Não, deixar o joio crescer junto com o trigo, não é assim? Nós precisamos conviver juntos para ter esse choque de contraste, para nós não observarmos o mal como o mal, mas olhar para dentro de nós e tentar sentir, pensar e agir, se nós não fizemos aquilo por falta de oportunidade, ou se nós estamos descumprindo o ensinamento de Jesus, os meus serão reconhecidos por não julgar, porque com a mesma medida que julgar, será julgado também. Então, devemos ter o máximo de cuidado, porque o estudo da noite de hoje nos convida nesse processo de transição planetária, não é? A perceber nesse momento de recolhimento, porque nós espíritas não estamos de quarentena, nem nós estamos isolados. É isso? O meu irmão falou no início. Nós não estamos fisicamente presentes, mas estamos trabalhando virtualmente. E independente de ter uma live ou não, toda a equipe do Evangelho, do passe, da palestra mediúnica, se reúne na sua casa naquele horário. É a hora do passe, eu tenho certeza, toda a casa fez isso. É a hora do passe, ele está lá, faz a prece, a leitura, o estudo, imagina o passe, faz a prece pela casa, pelos palestrantes, e depois ele termina no tempo que ele estava no centro. Nós, espíritas, não paramos de trabalhar, a não ser que não é espírita. Mas quem entende, a força do pensamento, o pensamento é tudo, trabalhou normalmente, sem a casa ter ninguém lá dentro, porque nós trabalhamos espiritualmente, não precisa nada ser visto, né? Que os olhos não vejam, mas o sentimento possa atingir pela eletricidade do pensamento e o magnetismo do coração, o eletromagnetismo da vontade no pensar, no sentir e no agir. Então, aqui nesse processo do açoite, nós tentarmos lembrar que vamos receber as oportunidades profissionais, as estruturas reencarnatórias de co-convivência com a vizinhança, a nação, o país que nós vamos encarnar. Por exemplo, os brasileiros que estão agora, né, a pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, nós estamos aqui para sermos remidos, não é porque nós somos bons, né? Os piores cristãos do planeta reencarnaram no Brasil. Os piores cristãos do planeta reencarnaram no Brasil. É só lembrar disso. Agora, por que nós estamos sendo remidos, ajustados? Catolicismo, evangélicos de várias linhas, neopentecostal, espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, né, o Wicca, os budistas, todo mundo, o desapego, o cuidado, a caridade nos reeducando. Nós vamos desencarnar. E nós vamos para onde? Como filhos da pátria do evangelho, todos nós, quando desencarnarmos, olha, eu quero ir para o Iêmen, para o Kuwait, para a Síria. Nós vamos escolher os lugares se tivermos merecimento de ajudar na regeneração. Né? Se tivermos aceitado o açoite com resignação. Pai amado, eu mereço. Me dá condições de passar por isso. Sabedoria e criatividade no teu amor. Para que eu possa ter a mansuetude e humildade de Jesus, indo até ele. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, terei repouso para vossas almas. Mas para ir até Jesus não é questão de ler texto, é questão de sentir como se comportar. E dizer, eu que sou manso e humilde de coração. Então, ele chama a atenção aqui dos servos, que um aproveitou a viagem do Senhor e ali assumiu o empoderamento, não gosto dessa palavra, não vou usar, se empoderou e começou a maltratar aqueles serviçais. O outro não tinha conhecimento, maltratava, mas não semelhante ao que tinha conhecimento. E o que teve conhecimento foi altamente rustigado, ou seja, teve que reencarnar, com certeza, e receber o patrão bruto, marido grosseiro, esposa agitada, filhos que correm muito, sogro e sogra que perturbam, vizinho que faz barulho, para poder ali sentir o que fez ao redor e ali começar a ajustar sentimento e pensamento para reequilibrar os espaços de convívio, para ser obra de Deus naquele local, como São Luís respondeu para Kardec. Nós encarnamos no mundo material para cumprir os desígnios de Deus. O texto aqui diz, aquele que faz a vontade, foi preparado, mas não segue, né? E sabe disso, terá açoite. Aquele que não sabe e não segue, o açoite é menor. Está aí a prova ao nosso redor de pessoas que têm
passados por dificuldades diferentes de nossas. E muitas vezes alguém diz assim, nossa, mas fulano não é criminoso, outro aqui é criminoso, fulano passa por tanta dificuldade e o outro está ali tranquilo. O que significa isso? Vamos esperar a próxima encarnação daquele. Né? O de cá, como o Chico até disse, está colhendo, e o outro está plantando. Então, nós não podemos plantar sementes que vão cair na beira da estrada, ou na pedra bruta, ou no espinheiro, no meio de confusão de cisânia. Mas nós precisamos irmos modelando para termos um sentimento e um pensamento mais alinhado, mais afinado com a mansuetude e humildade. Só que Jesus sabe da nossa dificuldade. E ele disse o quê? Todos vós que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue as suas cruzes, seus defeitos, suas dificuldades. E siga meus passos, os passos dele de mansuetude e humildade. Então, ele aqui está chamando atenção para isso. Então, eu posso ter uma grande cultura espírita, evangélica, conhecer tudo sobre o livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer todos os trabalhos nas casas, mas eu preciso ter o sentir e o agir pautado na virtude de Jesus, chama mansuetude e humildade. Eu vou falar algo de um trabalho mediúnico que nós estávamos fazendo, de uma irmã que chegou na nossa casa. Olha, eu ajudei a montar o Sinal. Essa casa foi montada por mim, desde a estrutura de evangelização infantil, a mocidade, né? A estrutura de sopa, o bazar, o treinamento da recepção, tudo foi montado. Aqui era cerca de arame farpado, era mato no quintal, era um barracão, ainda só tinha um trecho da cozinha, e nós estamos trabalhando aqui. Mas, meus queridos, eu desencarnei. Estou dizendo para vocês que cheguei do lado de cá, e apesar de todo esse trabalho que eu realizei, eu não encontrei aqui, nesse período que estou, uma árvore para fazer sombra, para me libertar do sol escaldante que ardia sobre minha cabeça. Não tinha nenhum obsessor perturbando ela, era apenas o sol escaldante. Mas que sol era esse? A luz, ela deixou de exprimir durante o trabalho, fazia as coisas de forma mecânica, achando que estava ali numa estrutura material. Tudo que nós fazemos, eu gravo isso, o seu Raimundo foi presidente da nossa casa, ele me dizia, o dia que ele é o meu mentor encarnado, ele me dizia, Gilberto, a primeira coisa é o crivo do Evangelho. Estamos seguindo o sentimento do Evangelho no que estamos fazendo, porque fazer de forma mecânica é pior do que um verme, uma minhoca, um ser infinito, invisível, que está trabalhando para Deus sem ter coração nem cérebro, mas está lá servindo desinteressadamente, condicionalmente. Então, precisamos entender que a vontade do Pai, essa vontade que pede aqui nesse texto, no item 10, é que nós façamos a vontade de Deus. E Deus é amor, e Deus é Espírito. Deus não é culto exteriores. Não é palminha, não é seminário, não é sopinha. Isso é parte do trabalho. É a força no fazer. Ao entregar um prato de sopa, que sentimento eu estou emitindo? Ao cortar uma cebola, que sentimento eu estou emitindo? Ao realizar uma palestra, uma orientação, um atendimento fraterno, a um trabalho de paz, uma desobsessão, a limpeza do centro, a pintura da casa, uma visita fraterna, um evangelho no lar, que sentimento eu estou emitindo? É o sentimento de mansuetude e humildade? É a palavra em mim, das histórias que eu passo, remodelando esse joio que precisa se tornar trigo? Ou estou ali dando surra de moral naqueles irmãos que me ouvem? Nesse processo, precisamos nos recolher, né? E trazer o evangelho para dentro, para entender que nós não temos mais nenhuma semana de evangelho. Aliás, nós, espíritas, estamos lá ajudando, inclusive, a gritar, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, nessa linha, queridos e queridas, precisamos estar em mente que a nossa caminhada, nesse processo de idas e vindas, né? Está lá na intermissão, na erraticidade, depois retorna para o mundo material, nós vamos escolhendo as provas por um auto-julgamento que nós fazemos. Mas seria excelente se nós começássemos a fazer agora, né? E onde nós temos isso, voltamos para a nossa escola consoladora. Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho diz o quê? Faça como eu. Todas as noites eu passava um checklist, né? Fazia uma listinha do seu dia. Lá ele tem 10 ou mais de 10 itens, mas eu utilizo sempre 3 específicos, né? Porque entra numa linha que Jesus nos ensina. É o que eu fiz que me compromete perante o amor do meu Criador para comigo? Primeira pergunta, antes de dormir. Segunda pergunta, o que eu fiz perante o meu próximo que me compromete perante ele, o Criador, e comigo mesmo? E a terceira e última pergunta, o que eu fiz para comigo que me compromete comigo mesmo, com o meu próximo, com o meu Criador? Pronto. Se eu estou tranquilo, eu não preciso sair correndo para reconciliar com aquele irmão, vou deitar a cabeça no travesseiro e vou ter sonhos orientativos maravilhosos para o meu trabalho no outro dia, seja na vida comum, né, secular aí,
da atividade profissional material, servindo a Mamon, ou na minha atividade na ONG, que é atender na sopa, um cadeirante, uma mãe com necessidade, uma coisa parecida. Eu preciso introjetar, trazer para dentro. Eu digo de antropofagia, né? O Bituco, o Milton Nascimento, fala sobre isso, né? Debulhar o trigo, decepar a cana, tirar da cana a doçura do mel. Jesus fez isso. Vinde a mim, né? Aprendei comigo, tomai de mim. Ele ainda pede isso, tomai, arrancar dele. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Então pede para aprender, então observa a lição, mas copia, cola, faz uma clonagem, prega no corpo, né? Traz para dentro do coração e do cérebro. Né? Tomai de mim e aprendei comigo, sou manso e humilde de coração, e terei repouso para vossas almas. Ou seja, não terá tanto açoite assim. Então, olhemos para a condição da humanidade, por exemplo. Vamos entrar na atualidade. O porquê do isolamento e recolhimento para a maioria e, né, isolamento e quarentena para a maioria e recolhimento para nós. Nós estamos num processo de análise particular, não é isso? Como lagarta que se arrasta na atmosfera, analisando, porque vamos sair disso voando como borboleta, embelezando os espaços que Deus vai nos dar para trabalhar. A maioria que está de quarentena isolada está sofrendo, porque não suporta a si mesmo. É um açoite. Se eu não aguento a minha companhia, se eu não aguento ficar dentro de casa, isso é um açoite. Porque eu tenho que ser a minha melhor companhia, porque senão jamais eu serei uma boa companhia para o outro. Ah, não, mas a companhia é por causa do barzinho. Não, então a companhia não é a pessoa, é a cerveja, é a pizza, é o cinema, é o show de teatro, de música, de canto, o passeio no shopping para comprar alguma coisa. Essa é a companhia. Hoje nós somos chamados para olhar um para o outro, mas primeiro nos colocar o quê? No menor cadinho, como diz Emmanuel, que é o ninho doméstico, que nos leva para construir a asa da sabedoria e da sensação, da emoção, do amor, que é a asa da angelitude. Né? O espírito Agar, na obra Cartas do Coração, tem um capítulo de apostolado feminino que ele diz: o ninho doméstico é a antecâmara do lar espiritual. O que estamos fazendo nesse momento de recolhimento, nos transformando de lagarta para borboletas, com o nosso cantinho que é a antecâmara do lar celestial? Estamos querendo fugir dele? Não. Nós estamos querendo fugir de nós mesmos, porque nós não nos suportamos. Né? Nós não nos toleramos, então precisamos estar fora, porque o barulho íntimo de equívocos, de mal-estar é muito intenso, e nós mesmos nos açoitamos. Está aí os açoites. Nós mesmos nos castigamos, porque passamos a ter discernimento, compreensão do quão dantesco, o quão difícil esse ser humano ainda é, carregando do mundo que nós temos recentemente, que é o maternal, a creche, estruturas primitivas do instinto da reação e não da ação. Gostamos de duelar, gostamos de usar que a nossa última palavra é a nossa, somos nós que decidimos tudo, a nossa crença é a melhor de todos, a nossa roupa é a mais importante, o meu emprego, o nosso curso, a minha faculdade, e nós esquecemos que somos seres da amor. Não importa isso. Isso vai ficar aqui, a traça ferrugem vai comer. Mas ao chegar do outro lado, quantos corações fizeste se alegrar? Quantas mentes eliminaste ou aliviaste a preocupação? E quantos sorrisos colocaste, fizeste surgir na face de alguém que estava entristecido? Aí sim, nós já vamos começar a diminuir o açoite. E nesse processo, vamos criando um sacrifício no existir. Sacrifício não no processo de algo ruim. Sacro significa santo. Ofício significa trabalho. Qual é o nosso trabalho no mundo? Cumprir os desígnios de Deus. Ou como diz aqui, aquele que tem conhecimento da vontade do seu amo, quem é nosso amo é Deus. Quem é o nosso modelo para sabermos como se trabalha para esse amo? Jesus. Então, vamos ter esse cuidado para poder evitar que nós não venhamos mais tarde dizer assim, joguei pedra na cruz. Nós temos o hábito, nós espíritas, de dizer assim, tem um obsessor me seguindo. Tadinhos, eles estão no processo de transição para reencarnar. Tá certo? Nós obsediamos a nós mesmos, ok? Nós atraímos. Na nossa casa, uma vez, um falou, eu estava dormindo, já preparando, eu recebi toda a orientação, estudei, e aí ela vem de novo com aquele comportamento, me acordou assustado, é um pesadelo ficar acordado, me coloca para dormir, pediu para ir para a cabine dormir, porque uma irmã da casa, trabalhadora, espírita, 30 anos de espiritismo, acordou o irmão, que já estava se remodelando, com um sentimento de desequilíbrio dentro da própria casa, em virtude de que o trabalho de outro não saiu do jeito que queria, e aí mudou o seu modo de sentir, o seu pensar, e o agir, havia resquícios de ceitil, e aí se comprometeu. Então, precisamos pensar nessa passagem, que as mensagens são para nós. Nós, espíritos, nós estamos no mundo para transformar pessoas, mas para fazer a autotransformação. Por isso que a nossa escola não é moralista, ela é moralizadora. Filosofia de consequências morais.
Quando eu penso de onde vim, para onde vou, o que sou eu? Por que sofro? Né? Aí eu estou fazendo filosofia, estou fazendo análise moral. Por que eu faço determinadas escolhas? E para que eu estou passando por essa experiência? A partir daí, já não vou culpar pai, mãe, governo, ninguém, nem marido, nem mulher. Vou olhar para dentro. Não é? Eu não vou culpar o médico que não me atendeu bem no hospital, porque eu sei que eu não cuidei da minha saúde antes. Se eu não me alimentei direito, vou ter problema cardíaco. Depois eu vou reclamar que não tem médico para me atender, mas foi eu que causei o problema cardíaco. Não é assim? Se eu não cuidei bem do meu corpo, começo a ter problema de coluna e vou reclamar do ortopedista que demorou para me atender. Mas eu tive 30, 20, 40 anos para cuidar da coluna. Aí uma consulta de 20 minutos, eu quero criar açoite sobre mim, condenando aquele médico que atendeu 500 pessoas, eu era o 501, e ele não teve tempo, estava cansado, estava atrasado. Precisamos pensar nisso. Não é? Então, é um processo de análise profunda do nosso modo de sentir, de pensar e agir em nosso cotidiano. Aí sim, estaremos recebendo o processo de transformação daquele alívio que Jesus disse que nos dá para a alma. Sim, eu sei que eu sou o causador de todo esse mal, vou aguardar na recepção aqui do hospital. Olha, vai te atender daqui a 15 dias, eu volto caladinho, sem reclamar. Ou eu procuro outro médico, ou eu vou tomar água fluidificada, tomar um passe, fazer exercício e me cuidar. Mas eu jamais vou ruborizar a face porque levei uma fechada, porque o outro vinha pelo acostamento e entrou na minha frente, né? Porque o outro não respeitou. A gente olha sempre o outro, como diz Jesus. Você olha para o cisco no olho do irmão e esquece a trave que tem de ti. Então, semelhante a esse servo, em vez de colocar energia de bem-estar, de equilíbrio, vai receber açoite depois. Porque tudo que jogares no próximo, aquela semente que tem que brotar, o joio no meio do trigo, será arrancado, colocado em feixes e lançado em trevas exteriores, onde tem prantos e ranger de dentes. É só olhar nossa vizinhança, no nosso condomínio. É só observar com carinho como é que as pessoas se relacionam, olhar no nosso local de trabalho, como é que as pessoas se dão, os comentários que ela faz, o tipo de conversa permanente que tem, e vamos fazer uma análise espírita ou espiritista, do ponto de vista filosófico, se isso está dentro do princípio de moral, de bem-estar e de alguém que é instrumento de Deus no universo. Todos nós somos instrumentos do Criador. Leiam com muito carinho um livro do maior físico e declaradamente ateu, embora a esposa dele era batista. Ele escreveu o livro O Universo numa Casca de Nós, Stephen Hawking. Então, uma passagem que ela, inclusive, comenta, né? Num dos documentários tem a fala dela, que diz assim, poxa, mas você é ateu, mas você está falando de Deus aí. Diz assim, a inteligência suprema não joga dados. Nada no universo está fora do controle da inteligência suprema. Então, se na minha casa, no meu condomínio, no meu local de trabalho, numa situação fortuita, no trânsito, numa fila de padaria, numa viagem de férias, tem algo que eu quero colocar o monstro de mundos primitivos para fora, no instinto, eu reporto-me a quem? Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, nesse momento, eu não dou conta. Se eu estivesse no lugar, o que farias? Aí nós vamos lembrar da passagem dele, né? Misericórdia, caridade, perdão, entendimento. E olha para dentro, não repita novamente, para que não te aconteça coisa pior. Então, a gente fica olhando muitas questões exteriores, mas muitas vezes, com o nosso pensamento, nós não agredimos mais nenhuma mulher, nós não matamos mais nenhum ser humano, mas, por exemplo, não apedrejamos ninguém, mas nós bloqueamos na nossa página social. Em vez de reconciliar com o irmão, nós bloqueamos, não é isso? Tiramos a foto, tiramos o telefone e acabou. Encerrou por ali. Só que vai ter a próxima encarnação. Não, João, você está falando uma coisa tão simples, é problema do condomínio, problema do grupo da família, fulano era um chato, eu bloqueei lá. Opa! Onde é que está o servir como amo que conhece a vontade do seu Senhor, como diz aqui, né? Aquele que recebeu informação e não se preparou para trabalhar conforme recebeu, vai ter que ficar com aquilo. E as idas e vindas vão aumentando. Não adianta deixar para a próxima encarnação. Ok? Porque na próxima encarnação tem o débito da encarnação anterior que está em aberto, tem dessa que nós criamos e a outra que nós tínhamos que assumir para a nossa sequência evolutiva para nós. Então, a beleza da lição de hoje é olhar que não há ninguém, nenhum tribunal que vai nos castigar, mas a nossa consciência plena, a partir do entendimento dos estudos que nós temos do Evangelho, que é a Boa Nova, nós conseguimos primeiro evangelizar a nós mesmos, que não é possível dar que não se tem. E aí, ir de evangelizar toda criatura. E como diz o nosso querido humilde, né, de Assis, ele disse assim, vamos evangelizar como pede o nosso Mestre Jesus. Quando possível, olha que interessante, quando possível, podemos usar de palavras. Então, que a nossa presença nos espaços que nós estivermos esteja irradiando as virtudes de Jesus, entende? Igual aquela senhora que tocou nele, quem me tocou porque de mim saiu virtude? Então, que nós sejamos assim. Jesus saber que nos tornamos virtude dele. Mesmo em silêncio, no trabalho, no trânsito, na casa espírita, né?
aqui recolhido, fazendo a transformação íntima no pensar, no sentir, no agir, para servir melhor na transição, vamos tentar ajustar isso numa frequência, numa vibração de mansuetude e humildade perante Jesus, para que ele possa rogar junto a Deus e dizer assim, para aqueles que guardarem os meus mandamentos, olha só, muita gente não percebe isso, né? Para aqueles que guardarem os meus mandamentos, rogarei ao Pai, que enviou o Consolador, que ficará com eles, convosco eternamente. Se eu estiver no Espiritismo e eu não estou consolado, eu não guardei os mandamentos de Jesus. E guardar os mandamentos de Jesus é fazer a vontade de Deus, aonde estivermos e em qualquer circunstância que tenhamos passando. E assim, queridos, paramos por aqui para ficarmos refletindo sobre a nossa função enquanto servidores em Jesus, instrumento de Deus na Terra e no universo, se estamos cumprindo a lei de amor, que é o princípio que sustenta tudo que há.